Pessoal, vamos falar hoje das reformas que foram apresentadas pelo Paulo Guedes aí, em especial a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, que estão dando muito o que falar, todo mundo quer saber que bagaça de revolução é essa e eu vou comentar aqui no canal. Roda a vinheta. Pô, para de batucar, porra! Pois bem, pessoal, essas duas reformas são a cara que o Paulo Guedes pretende dar na espécie de revolução econômica que ele quer fazer no Brasil. Mas é mais uma revolução econômica, até me expressei mal aqui. É uma revolução no modelo de Estado que a gente tem. E diferente da reforma da Previdência, é a primeira coisa onde ele dá o tom do que ele pretende fazer. A primeira ação original, profundamente original, vindo do Ministério da Economia. E antes que você fale, calma, mas como assim? Tinha a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era uma coisa necessária. Temos uma crise fiscal gigantesca no Brasil, a crise estava batendo na porta, o Brasil às vésperas de uma quebradeira, de um default que ele poderia dar. Então, faria uma reforma. Poderiam fazer uma reforma mais estatizante, com um potencial menor de contenção de gastos, com capitalização, sem capitalização, modelos muitos teriam. Até o PT faria se chegasse no poder, para vocês bem entenderem. Então, a reforma da Previdência ia rolar, e o Paulo Guedes levou à frente uma reforma da Previdência bacana, chegou ali entre seus 600 e 800 bilhões, vai resolver esse problema mais premente, mas o tom a ser dado pelo governo novo começa agora. A reforma administrativa e a mudança no Pacto Federativo, que deu aquele buzz todo, nossa, vão sumir com municípios, é essa cara nova, né? A reforma administrativa vai tratar de estabilidade, vai tratar de um regime de urgência para municípios e estados que estejam com problemas fiscais tão grandes que vão ter que reduzir jornada de trabalho dos servidores, vão ter que mexer na carga horária, vão ter que mexer na forma de pagamento, vão ter que mexer na estabilidade de funcionários públicos. O Guedes atentou para o seguinte, olha, funcionário público que tem afiliação partidária vai ter que necessariamente perder a estabilidade, porque é um militante político, ou seja, Guedes propondo um enfrentamento direto às corporações para esse remodelamento da máquina pública, que é muito pesada, que impede o Estado brasileiro de ter agilidade, capacidade de investimento e que pesa no empreendedor. E do outro lado, essa mudança no Pacto Federativo, essa redução de municípios que são inviáveis e que, de certa forma, já demorou até para alguém levantar esse tema. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, boa parte deles vivem de repasses federais que sustentam câmaras municipais e prefeituras, a máquina pública fica entranhada ali e ali a gente vê como o sistema político brasileiro se constrói nos pequenos municípios. Por quê? Mexer nisso aí é mexer com uma fábrica política, uma usina de eleições, onde deputados estaduais e federais financiam candidatos a prefeito e vereador, e esses caras mantêm esses pequenos feudos que se tornaram esses municípios a sua mercê. Municípios que não são capazes de se bancar, que não tem PIB, que não tem produção, que não tem arrecadação, e que vivem basicamente do governo federal ficar jogando verba. O que o Guedes está propondo, que é uma coisa óbvia e clara, acaba, enxuga essa estrutura administrativa, some com esses cargos, some com esses assessores, some com esses aspones, e esses municípios se tornam distritos de municípios maiores. Eles se fundem, e essa estrutura administrativa que já existe é tocada por esses municípios maiores, algo meio óbvio. É uma mudança muito ambiciosa, novamente eu volto a falar, é a primeira vez que o Guedes dá o tom do que ele pretende, e é um tom um tanto quanto revolucionário, é uns 2, 3 tons acima do que qualquer ministro da Fazenda teria feito, imaginando-se os outros presidentes eleitos, um Geraldo Alckmin, etc. Porque ele está querendo mexer, de fato, em dois dos maiores vespeiros nossos do Brasil. Um é o sistema político partidário, que é afetado por essa mudança aí nos municípios, nos estados, e o outro que são as corporações do funcionalismo brasileiro, que, se por um lado elas estão enfraquecidas por conta do fim do imposto sindical, e até porque elas coloquem o funcionalismo público brasileiro em grande medida é mamador, por outro, ainda são estruturas muito poderosas. E aí entra o desafio, porque o Guedes está propondo algo, tá aqui, vocês não queriam uma revolução? Tá aqui, eu vou dar uma revolução para vocês, que é algo que é bacana, algo que e deve ser apoiado, mas ao mesmo tempo temos um governo que não contará com uma massa de apoio popular, como de certa forma houve durante a reforma da Previdência, por algumas razões. A primeira porque ele já está desgastado, né, a rejeição do governo sobe bastante, e segundo porque esse aqui não é um tema que você vai gerar grande engajamento popular. Tipo, as pessoas, vamos reformar o sistema de contratação do setor público para ter uma maior padronização de categorias. E não vai ser assim. Ele não vai ter essa massa de pessoas operando.
o sistema político já entendeu como funciona, o funcionalismo vai lutar, e aí é lutar pela própria sobrevivência, para a sobrevivência das próprias mamatas que os sindicatos do funcionalismo defendem. Vamos ter prefeitos, e a gente está falando na ordem de pelo menos 700 a 1000 prefeitos que têm contatos com deputados federais, que têm contatos com governadores, cujas eleições dependem em grande medida desses prefeitos, lutando pela própria sobrevivência de seus projetos políticos. Ou seja, Bolsonaro vai ter que fazer luta política dentro do parlamento. E como ele vai fazer luta política dentro do parlamento se ele perdeu o próprio partido, se ele não tem apoio sequer no PSL para levar à frente uma agenda dessas, uma agenda que é impopular, uma agenda que tira voto de deputados, tira voto de pessoas que são candidatos a prefeito e que mexe com partidos. Você tem partidos como o MDB, que é um partido classicamente municipalista, mas o PP vai nessa linha, o PSDB também tem essa força. Esses partidos vão olhar e vão falar, opa, você está destruindo a minha estrutura política, o que eu ganho com essa história? Então vai ter um grande enfrentamento e vai ter um trabalho de costura, né, uma costura política inteligente para poder levar isso. E quem poderá fazer isso nesse momento? Quem no governo está disposto a fazer boa política, porque, novamente, não haverá povo nas ruas por causa desse tipo de medida. Haverá trabalho político. Você não sustenta um governo durante 4 anos querendo levar povo na rua para defender a sua pauta de ocasião. Você vai ter que depender das instituições ali. Como isso será construído? Esse é o grande desafio que o Guedes joga pro Bolsonaro. Porque, na minha opinião, né, não sei se foi intuitivo o que o Paulo Guedes fez, mas ao estabelecer uma pauta necessária e uma pauta ambiciosa, e o Bolsonaro anunciar e endossá-la, o Paulo Guedes meio que deixa uma batata quente pro Bolsonaro. Que é o seguinte, ó, Bolsonaro, você vai ter que andar com essa porra. Você vai ter que negociar com os líderes, você vai ter que falar com Maia, você vai ter que levar isso aqui à frente. Como eles vão tocar isso? Eles jogam um desafio que faz com que esse Bolsonaro de hoje, que arruma briga com todo mundo, cujos filhos atacam aliados, cuja direita mesmo se está em frangalhos, fragmentada, picada, se matando entre si, cujo partido PSL está num processo de cisão. Como é que eles vão levar isso à frente? Como o Bolsonaro vai reagir? Bolsonaro tem uma batata quente agora que é para escolher entre ser de fato um presidente responsável que toque mudanças profundas ou ser um brincalhão que fica xingando os outros na rede social e passando a mão na cabeça dos filhos que são moleques irresponsáveis. Essa é a escolha final. Se Bolsonaro não levar à frente esse projeto de Guedes, é possível que Guedes saia do governo, porque ele deixou a carta dele na mesa, foi para cima como medida ambiciosa e eu tenho certeza que ele simplesmente não vai querer deixar de lado esse sonho dele, que é um sonho transformador. Então, somos a favor dessa medida, mas veremos agora os próximos capítulos, porque esse é o grande desafio do atual presidente. Um abraço para todo mundo.